Boa noite mais uma vez. Eu gostaria de agradecer novamente a participação dos professores no bloco anterior. A discussão foi excelente. E agora, dando continuidade ao nosso evento, vamos iniciar o bloco de novas tecnologias em cirurgia, onde vamos abordar como tecnologias de duas das nossas áreas de foco, a impressão 3D e a robótica, estão contribuindo para o avanço de procedimentos cirúrgicos cada vez mais inovadores. Nossos convidados são o nosso orientador, Dr. Leandro Weinsman, que, como já apresentado, é médico ortopedista especializado em cirurgia de quadril e trabalha com impressão 3D, e o Dr. Arnaldo Fazoli. O Dr. Fazoli é formado na Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, com residência em cirurgia e urologia pelo Hospital das Clínicas e um fellowship em urologia minimamente invasiva pelo Hospital Clínic de Barcelona. E hoje atua na área de urologia no Instituto do Câncer do Estado de São Paulo. Dr. Leandro e Dr. Fazoli, é uma honra ter vocês conosco hoje. Iniciaremos esse bloco com o Dr. Leandro, que vai abordar as aplicações da impressão 3D na cirurgia. Eu agora passo a palavra para você e desejo a todos uma ótima aula. Obrigado, Renata. Obrigado a todos aí que estão nos escutando. Eu estou acompanhando aqui, foi incrível o painel anterior, espero que vocês tenham gostado. E eu vou conversar com vocês um pouco de uma paixão recente minha. Tem mais ou menos 2 anos que eu comecei a mexer com impressão 3D. E espero que vocês também vejam tanto que é legal. E espero que eu deixe pelo menos aqui no final dessa apresentação um zumbido aí no ouvido de vocês, para quem sabe vocês também se animarem por esse mundo. Eu queria fazer só 2 considerações antes de começar, meus padawans. A primeira é que eu não sou engenheiro, então assim, eu sei que tem alguns engenheiros aí assistindo, eu já peço desculpas porque eu vou falar alguns termos aqui técnicos que muito provavelmente eu vou falar algumas besteiras, então eu já me peço desculpas, isso aqui é uma visão de um ortopedista, de um conceito de engenharia. Em segundo lugar, eu sou ortopedista, então assim, com certeza essa aula aqui é aplicações de impressão 3D na medicina, mas com certeza eu vou falar muito mais das aplicações na ortopedia, que é o campo que eu estou acostumado e onde eu entendo um pouquinho mais. Em primeiro lugar, eu queria explicar para vocês o que é a impressão 3D. A impressão 3D, na verdade, como eu vou mostrar para vocês nos slides daqui para frente, era uma impressão sequencial em várias camadas. Então, o nome correto de impressão 3D é manufatura aditiva, tá bom? Então, impressão 3D é o nome popular, o nome que a gente usa mais. Eu uso bastante o nome impressão 3D, mas já falando para os engenheiros, o nome correto é manufatura aditiva. Se vocês verem o nome manufatura aditiva, é o nome correto. Então, aqui para vocês começarem a entender que é uma impressora 3D, essa aqui é uma impressora 3D doméstica, tá bom? A impressora que eu tenho na minha casa é uma impressora 3D chinesa, que eu comprei nos Estados Unidos, que é uma das impressoras mais baratas do mercado, mas que ela já consegue fazer coisas muito incríveis, mesmo sendo bastante simples. Então, quais são os componentes dessa impressora aqui, que é uma impressora de filamento? Depois eu vou falar para vocês os tipos. A gente tem aqui em cima, da onde vai vir o que vai ser impresso, que nesse caso é um rolo, é um carretel de PLA, que é um dos tipos de plástico que são impressos. A gente também usa bastante ABS. O ABS é o plástico que é usado para fazer o Lego. E esse componente aqui de plástico, esse carretel, ele é puxado por um motorzinho, que está aqui, ó. Então é um mecanismo bem simples, ele tem 2 coisas que rodam aqui, e à medida que eles vão rodando, eles vão empurrando esse filamento. Esse filamento vai chegar nessa pontinha aqui, que vocês conseguem ver em detalhe, essa pontinha que está aqui nessa casinha preta, e essa pontinha ela esquenta bastante, ela esquenta até 200 graus mais ou menos. E à medida que ela esquenta, ela vai soltando esse filamentozinho quente e mole. É como se fosse uma cola quente que a gente usa. E daí o que vai acontecer com esse plástico quente que está saindo desse bico extrusor? A gente vai ter movimento da impressora 3D em 3 planos. Então a bandeja, que é essa região aqui que também é aquecida, ela vai mexer num plano, como vocês estão vendo no vídeo. Aqui onde está o bico extrusor vai mexer no outro plano e dele vai começar a desenhar esse gatinho aqui que vocês estão vendo. Ele vai desenhar um plano inteiro, uma camada inteira, e dele vai subir muito pouquinho. Vocês veem aqui que tem um motor nessa região também. À medida que ele subir esse pouquinho, ele vai fazer mais um plano. Depois ele vai fazer mais um plano, até que a gente vai ter um gatinho impresso. Se vocês olharem assim, esse é o volume dele, né? Então pensa que cada camadinha dessa de 1 milímetro foi feito desenhando esse gatinho dessa maneira. Então é uma coisa que é bem mais simples do que a gente pensa. Existem basicamente 3 tipos de impressão 3D, pelo menos os que eu conheço. A primeira é essa que eu mostrei para vocês, a de filamento. Essa aqui é um outro caso aqui na minha casa também, aqui uma câmera acelerada. Vocês veem como vai fazendo camada a camada e vai subindo e vai imprimindo. Essa aqui é um quadril, é um fêmur, que eu vou mostrar para vocês também um pouco. É essa peça
que já foi impressa há algum tempo. Aqui do lado esquerdo a gente tem uma impressora de resina, tá bom? Essa aqui é uma impressora que a gente acabou de comprar no Instituto de Ortopedia, então essa aqui foi a primeira coisa que a gente imprimiu, um cubo teste, na verdade. E a impressora de resina, como ela funciona? Aqui tem como se fosse um reservatório, onde a gente coloca uma resina líquida, e embaixo tem uma tela de LCD, como se fosse um celular. E daí ela vai disparando luz, e essa luz vai solidificando essa resina que está lá, e aí a plataforma, em vez de... ela vai subindo e vai imprimindo ao contrário. Então vocês veem que esse desenho aqui da internet está impresso ao contrário. A resina tem algumas vantagens. As peças dela ficam um pouquinho mais detalhadas. Essa aqui é uma peça, um guia cirúrgico, eu vou mostrar para vocês, impresso em resina. Essa resina tem certificação Anvisa, então isso aqui pode ser autoclavável, pode ser levado para o centro cirúrgico e ela é um pouquinho mais rápido. E por último, das impressoras que a gente tem contato, essa aqui é uma impressora no canto direito industrial, uma EBM, Electron Beam Melting, que ela funciona para fazer implantes de titânio, que a gente vai usar em cirurgias, que depois eu vou mostrar para vocês uns casos também. E ela tem um funcionamento bem mais complexo, ela funciona a partir de um pó de titânio, onde é disparado elétrons nesse pó de titânio, e ele vai solidificando e formando uma impressão em titânio. Essa aqui é uma impressora industrial, muito mais cara que os outros modelos que eu mostrei para vocês. Eu acho que um recado importante para vocês entenderem quando a gente está falando de impressão 3D é que, na verdade, quando a gente fala de impressão 3D, todo mundo já pensa na impressora, né? Eu comecei mesmo falando em impressora porque eu sei que é isso que vocês querem ouvir. Mas, na verdade, é muito mais legal a gente pensar sobre a tecnologia 3D. Então, muito do que eu vou mostrar aqui para vocês não precisa de impressão. Você faz no seu computador, uma maneira com softwares gratuitos, e você já consegue fazer muita coisa, tá bom? Então, mais importante do que a impressão em si, já pensem sobre o que você pode fazer com essa tecnologia. E como vocês vão começar com isso? Existe uma coisa fantástica que vocês estão usando agora, que é a internet. E eu falo isso brincando porque a gente passa muito tempo na internet fazendo besteira, né? A gente passa no Instagram, no Facebook, no TikTok, a gente briga de política, a gente fala mal das pessoas, mas tem muito conteúdo bacana. Então, se vocês procurarem sobre impressão 3D na internet, e principalmente se vocês falarem inglês e procurarem sobre 3D printing, vocês vão achar muitos vídeos no YouTube disponíveis com tutoriais, vão achar em plataformas de curso como a Udemy, a Udemy e a Coursera, cursos inteiros de impressão 3D, inclusive impressão 3D voltado para a medicina. Então, esse é o conselho que eu dou para vocês. Muito do que eu aprendi, quase tudo, eu aprendi sozinho, além de alguns mentores, como o Bruno Aragão, que estava na mesa de inteligência artificial, ele também manja muito de impressão 3D, e o Bruno Gobato, que é um colega ortopedista do Sul, que também me ajudou demais já nesse mundo. E por que a impressão 3D é importante, principalmente na ortopedia? Eu sou especialista de quadril, quando eu olho esse raio-x aqui, ele já me diz muita coisa. Mas isso é uma imagem em 2D, e muito provavelmente, para quem não está acostumado, esse raio-x vai dizer muita coisa. Mas a partir desse raio-x a gente pode fazer uma tomografia. E na tomografia vocês vão ver esses cortes sequenciais. Eu sei que aqui são muitos alunos, talvez alguns não tenham nem visto uma tomografia ainda, mas aqui a gente vai vendo cortes sequenciais que vão desenhando o formato. Então esses cortes sequenciais parecem com o quê? Com aquelas camadas que a gente tinha mostrado para vocês na impressão 3D. Então é basicamente a mesma coisa. Então a gente pode pegar essa tomografia e transformar ela numa peça 3D. E como que a gente faz isso? A primeira coisa que a gente faz é pegar um arquivo DICOM. Todos, ou pelo menos a grande parte dos exames de imagem, vão ser transformados num arquivo tipo DICOM. Então, assim, se vocês já viram aqueles CDs que vêm junto com os exames que vocês fazem no laboratório, raio-x, ressonância, tomografia, ele é um arquivo DICOM. E muitas vezes hoje em dia, inclusive nos próprios sites dos laboratórios, a maioria dos laboratórios tem sites que disponibilizam os exames, você já pode baixar esse arquivo DICOM diretamente. E daí a gente vai fazer uma sequência de programas para conseguir transformar isso num modelo 3D. A primeira coisa que a gente vai fazer é transformar esse arquivo DICOM num arquivo 3D. O que usa mais é o STL. Esse 3D Slicer é um dos programas que a gente pode usar para fazer isso. Também tem o Invesalhos aqui embaixo. Inclusive, o Invesalhos foi desenvolvido no Brasil. E você tem o Horus, que funciona só para Mac, mas que é muito bom. E daí, se vocês olharem, aqui a gente tem as 3 sequências de tomografia. Então, você tem corte axial, corte coronal, que é de frente, corte sagital, que é de cortado assim de frente para trás. A gente usa quase como se fosse um pente. Então, eu vou pintando a bacia de verde, o fêmur de amarelo, e esses ossos estão separados. Isso é legal, isso chama segmentação, esse processo. Porque daí você pode separar. Eu posso, inclusive, imprimir separado o fêmur da bacia. E a gente usa isso fazendo uns mecanismos como threshold, que vai ver a densidade de pixel. Você pode também mexer como se fosse um pente mesmo. Tem uma série de ferramentas que eu não vou entrar em detalhe agora. Daí você tem esse arquivo STL, você pode editar ele. E daí para editar eu gosto muito do Mesh Mixer,
que é um programa também gratuito, que já funciona bastante, ou você pode usar o Blender, que é um programa que tem uma licença para quem vai usar para uso não comercial, que é um pouco mais complexo, mas tem muitas ferramentas. Então, por exemplo, eu posso pegar aqui no Blender, e se eu estou vendo esse modelo aqui de um tornozelo e pé, eu posso pensar, poxa, eu não preciso dos metatarsos, da parte da frente do pé. Então, eu simplesmente vou com uma ferramenta e eu faço um corte nesse osso, e daí no laranjinha é o que eu selecionei, eu simplesmente aperto um discard e esse osso sumiu. Então é um jeito muito fácil, aqui não está um corte perfeito, né? Eu só fiz o vídeo para demonstração de vocês. Vou fazer de novo, eu vou cortar um pedaço da tíbia, e daí vocês veem como é fácil editar, e eu posso eventualmente ver exatamente a peça que eu quero utilizar. Se eu quero só a tíbia fíbula, se eu quero o pé inteiro, a gente vai controlando isso. Além disso, eu posso, por exemplo, essa tomografia que estava um pouco suja, vocês veem que ela tem umas espículas ósseas, tá? Isso é pela dificuldade técnica, a tomografia não estava de tão boa qualidade. Eu posso usar umas ferramentas como essa aqui que chama Smooth. Então vocês veem que eu vou na espícula e eu apago ela. Aqui eu já estou deformando um pouquinho a imagem que a gente tinha inicialmente, mas isso pode ser muito útil, inclusive porque se a gente for imprimir 3D mesmo, essas espículas às vezes não vão ficar tão boas na impressão 3D, então a gente pode fazer uma série de ajustes nessa peça. E daí, com a gente modelo pronto e editado do jeito que a gente quer, a gente pode efetivamente imprimir. E daí a gente vai usar um programa que a gente chama de fatiador, e eu uso o Cura, que também é gratuito. Então aqui a gente vai setar ali o tipo de impressora. Minha impressora, eu falei para vocês, é a Ender 3. Você vê o tipo de plástico que eu estou usando aqui, é o PLA, com um bico de 0,4. A qualidade que eu quero, então se é mais fino, demora mais, mas ela fica mais definida. E aqui é a impressão. Vocês veem essas áreas vermelhas? São áreas que vão precisar de suporte. O que é isso? Se eu falei para vocês que eu estou fazendo sob camada, se vocês pensarem nessa região aqui em vermelho, se fosse imprimindo camada por camada, ela estaria no ar, né? Então ela não teria onde grudar. Então a parte azul é uma parte automática que a impressora 3D faz, esse programa faz, para ser um suporte para na hora que vai chegar ali ter algum lugar para esse plástico apoiar. Então nesse modelo, o que está em azul tudo é suporte e o resto realmente é a impressão 3D. Vocês veem que aqui está demorando 3 dias e meio para fazer essa impressão, é uma impressão muito longa. Por esse motivo que na maior parte das vezes quando a gente vai imprimir, a gente corta regiões que eventualmente não vai ser tão importante. Então, por exemplo, se eu estou falando no fêmur, eu posso diminuir a diáfise do fêmur, por exemplo, e muitas vezes eu acabo imprimindo diminuído. Se a gente diminuir isso por 50%, diminui muito o tempo de impressão. Então, não é comum a gente fazer impressão em tamanho real, muitas vezes. E para que tudo isso vai servir, né? Então, poxa, é muito bonito eu mostrar aqui uma pecinha para vocês, né? Mostrar um quadril, mas para que isso serve? Eu vou falar um pouquinho das utilidades na minha opinião. Então, a primeira é educação. Quando eu falo de educação, então eu faço quadril, essa é uma das doenças que eu mais estudo, chama impacto femoroacetabular. Eu posso mostrar um desenho desse para o paciente, mas a verdade é que os pacientes têm muita dificuldade de entender. E não só os pacientes, mas os residentes, os acadêmicos. É difícil entender a ortopedia, as doenças são muito específicas. A partir do momento que eu tenho uma impressão 3D da própria tomo do paciente, e o paciente pode pegar na mão, ele entende muito melhor o que está acontecendo com ele, e se for um aluno, um residente, ele consegue entender muito melhor o que vai ser feito numa cirurgia. Então a função de educação é muito boa. A verdade é que assim, vocês vão pegar um osso na mão quando vocês forem acadêmicos, a gente pega lá na anatomia, que é no primeiro, segundo ano. Eu, como ortopedista, é raro a gente não vai estudar anatomia e ver o osso inteiro na mão. Eu vejo um pedaço dele na cirurgia, a gente vê um pedaço dele quando a gente vai estudar num cadáver lab. Uma das coisas mais fascinantes que eu acho hoje em dia que eu tenho usado é para planejamento cirúrgico. Então aqui vocês têm uma hemibacia, que a gente chama, então vocês veem uma parte de um quadril. Esse aqui está impresso em 3D também aqui, essa peça que eu estou na mão. Vocês viram que eu tirei o fêmur, eu desencaixei ele, e esses quadrados que vocês estão vendo são planos de corte. Essa paciente tem uma doença que chama displasia, a bacia dela é menos encaixada, tá bom? Então o fêmur é mais descoberto, e a gente precisa fazer cortes no osso, que são esses planos que vocês estão vendo, para cortar o osso e botar numa posição. Com esse planejamento eu consigo ver melhor assim, então poxa, se eu trazer essa osteotomia mais para proximal, mais para cima, se eu levar ela mais para distal, se eu angular assim, se eu angular assim, se eu angular desse jeito, como vai ser o melhor jeito para eu tratar esse paciente? Depois eu posso, inclusive, imprimir a peça já osteotomizada. Esse é desse caso. Aqui eu já fiz a osteotomia, eu tenho o acetábulo separado e eu posso estudar como que eu vou fazer melhor essa cirurgia. Aqui é um caso de um colega, aqui vocês vão ver que assim, impressão 3D é uma área que a gente tem feito muita colaboração, então eu vou mostrar casos de vários colegas. O Camilo Elito é outro ortopedista lá do IoT, ele fez esse caso inclusive com o Bruno Aragão lá no Sírio. Essa paciente era uma paciente que tinha nanismo, ela mede 1,38 m de altura, tem uma artrose de quadril, um desgaste e precisava fazer uma prótese de joelho. Só que o Camilo ficou na dúvida se essa prótese de joelho cabia na paciente, mesmo menor tamanho. Então o que eles fizeram? Eles pegaram a tomografia da paciente,
imprimiram em 3D, essa aqui é uma impressão 3D, e o pessoal da empresa levou a prótese para eles estudarem se ia caber. Aqui eles viram, ó, coube, e a cirurgia foi um sucesso. Imagina você chegar lá no centro cirúrgico e falar assim, acho que cabe, e na hora não caber, seria um grande problema, né? Aqui para mostrar uns exemplos de outras especialidades, aqui são casos do Bruno Aragão, que é o mestre da inteligência artificial e da impressão 3D. Então aqui em cardiologia, esse aqui é um caso onde tinha uma saída de contraste anômala da válvula cardíaca aqui, espero não estar falando besteira, e daí eles conseguiram estudar em 3D essa região anômala, então vocês veem aqui a saída do contraste, entender melhor o que estava acontecendo na anatomia desse coração. E aqui um paciente com uma saída anômala do ventrículo, vocês veem que era uma saída bifurcada. Então também você consegue estudar melhor para pensar como operar. Aqui 2 casos de urologia. Então aqui na esquerda, um caso de um tumor. Então aqui em branco é o rim normal, em verde é o tumor. E aqui ele imprimiu junto os vasos para você ter ideia se você conseguiria fazer uma nefrectomia parcial. Você conseguiria tirar só o tumor e deixar um resto de rim ali para o paciente. E aqui é uma outra síndrome que honestamente eu já esqueci o nome, que o Bruno tinha me falado antes, onde essas bolinhas azuis são tumores que aparecem benignos e o colega estava estudando que se ele conseguiria tirar também todos os tumores e deixar tecido sadio para esse rim do paciente. Uma utilidade muito legal são os guias cirúrgicos na cirurgia. Então, assim, aqui eu vou mostrar um exemplo. Esse daqui é um caso do Dr. Rafael Ortiz, colega ortopedista lá do IoT, que a gente planejou junto. Então, aqui a gente tem um calcânio, tá bom? Então, esse osso aqui é o calcânio. Então, é uma peça, de novo, feita a partir da tomografia, onde a gente separa o resto do pé, deixa só o osso calcânio. Essa região aqui era uma região protuberante. Essa paciente, vocês veem como está mais levantado aqui? Essa paciente teve uma fratura de calcânio, evoluiu com essa deformidade, ela tinha muita dor. Então a gente queria ressecar só essa região. Se a gente ressecasse errado, a gente poderia tirar parte articular da paciente por engano. Então a gente desenha esse guia em 3D, que é o guia que eu tinha mostrado para vocês aqui antes, aqui ele já está impresso. A gente imprime então o calcânio, o guia, e a gente encaixa ele. E de qualquer ideia, por esses furinhos que a gente tem aqui na peça, a gente passa esses fios de aço, que são os fios de Kirchner, e eles dão certinho para a gente aonde a gente vai fazer a ressecção, que é essa área que vocês viram aqui. Então essa aqui foi a área que vai sair. Aqui embaixo foi a ressecção que a gente fez na peça, vocês veem que aqui tem uma parte mais machucada, e essa foi a pecinha que saiu, tá bom? E o legal da gente poder feito esse teste foi assim, quando a gente fez o primeiro modelo, nós fomos testar, a gente não ficou satisfeito. Por quê? A gente percebeu que ele não estava acoplando bem no osso, ele mexia um pouco no osso de plástico. Então a gente cresceu uma das aletas para poder apoiar mais no osso e ele ficar mais fixo. Então você pode já simular a cirurgia e planejar ela antes mesmo dela acontecer. Aqui é um caso de cirurgia plástica, o colega do ICESP, do Instituto Câncer, o Dr. Rafael Tutirashi, que é plástico, também planejou com o Bruno Aragão. E aqui o que ele ia fazer? Ele ia fazer uma fíbula vascularizada. Então o paciente tinha um defeito na mandíbula, desculpa, não, na maxila mesmo, aqui na face, por um tumor, e ele precisava levar osso da fíbula para o rosto do paciente. Então aqui ele planeja os planos de corte, que são esses quadrados aqui que eu mostrei para vocês, e você pode planejar os guias, que são a parte em laranja. Aqui então são em plástico já impresso, os guias, e aqui imagem intraoperatória. Então aqui a perna do paciente, aqui a fíbula já dissecada, você vê aqui os guias acoplados, ele consegue tirar a fíbula exatamente como ele quis. Na tomografia pós-operatória, então quem tiver aqui na esquerda é a tomo pré-operatória, em amarelo foi como ele tinha imaginado que essa posição da fíbula ia ficar, e ele faz uma tomo pós-operatória controle, que em azul está o que efetivamente o paciente foi colocado, e vocês veem como ficou exatamente igual. Se ele fosse fazer isso a olho nu, ia ser extremamente difícil. E por último, a gente tem a região que eu acho que é uma das coisas mais complexas quando a gente está falando de impressão 3D em ortopedia, que é efetivamente fazer um implante e imprimir ele em titânio. Então aqui um paciente com um tumor na região do acetábulo, um osteosarcoma, esse aqui é o colega ortopedista André Ferrari, eu operei junto com ele. Aqui em branco é a região do tumor, tá bom? Que a gente precisou ressecar. Então esse vídeo aqui, essa figura eu mostrei para vocês, então aqui foi o guia, a ideia é que a gente pensou da onde cortar para ressecar esse tumor com margem, né, sem tirar tecido doente, sem deixar tecido doente. E aqui a gente fez um planejamento do guia cirúrgico. Daqui é o André Ferrari, eu e o Bruno Gobato, que é um outro colega que ajuda bastante a gente em impressão 3D. A região em vermelho aqui é a região que a gente queria ressecar, em verde é o guia, e aqui é a canaleta que ia ficar para a gente fazer o corte exatamente onde a gente queria, que eu vou mostrar para vocês. Então aqui a gente manda essa tomografia para a empresa dá uma ideia de como eles sugerem a gente fazer a prótese, e o legal é que daí a gente, como ortopedista, participa do planejamento da cirurgia. Então, por exemplo, a gente achou que só esses parafusos não iam ser o suficiente para instabilidade, então a gente faz esse desenho, obviamente aqui não está
tá um pouco primário, né, esse desenho das aletas que a gente quer, e depois o engenheiro vai lá e efetivamente desenha do jeito certinho. E daí o que eles fazem? Eles imprimem em 3D a peça que a gente queria depois da ressecção e imprimem uma peça, o implante em plástico, para a gente ver como ficou. A gente pode sugerir algumas mudanças, então a gente achou que aqui estava um pouco pontudo, a gente achou que não precisava repetir a anatomia da espinha isquiática, e daí finalmente você chega no implante, que a gente pode testar no plástico de novo. Então esse aqui é um implante já em titânio, que pode ser implantado no paciente. Esse processo vai para esterilização, e aqui é um intraoperatório. Então o que a gente está vendo aqui? Aqui seria como se fosse a bacia da paciente. Então esse guia em branco aqui é o guia que a gente imprimiu em 3D, ele está acoplado na bacia da paciente, e vocês veem que ele dá a direção certinha para a gente fazer o corte no osso. Essa região aqui é o osso. Então, depois da ressecção, a gente coloca a prótese. Então aqui é o osso da paciente, o acoplamento com a prótese, aqui é uma cabeça de cerâmica, que vai substituir a cabeça do fêmur da paciente, e esse é o feixe neurovascular. Então aqui está o nervo femoral, aqui está a artéria femoral e a veia femoral. Então vocês veem tudo muito bem dissecado. Esse é o raio-x pós-operatório imediato da paciente. E aqui uma tomografia real da paciente, então de novo reconstruída em 3D. Vocês conseguem ver em azul a prótese, em branco o osso, e ver como a gente fez exatamente o que a gente tinha planejado no pré-operatório. Essa paciente está muito bem clinicamente, ela está com os 3 meses de pós-operatório. Aqui um outro caso de tumor. O tumor é uma região muito rica para a gente poder usar implante 3D, porque as ressecções não são padrões. Então, cada tumor vai afetar o osso de um jeito, a gente precisa ressecar de uma maneira. Então, aqui é um tumor da glenoide, essa região da escápula, que a gente consegue fazer o modelo em 3D também. Esse é um caso do Dr. André Matias. E aqui um guia de corte, para a gente cortar exatamente no local certo. Por último, eu queria comentar rapidamente sobre bioimpressão. Não é minha área principal de expertise, então vai ser um comentário meio superficial. Eu acho que essa notícia saiu muito na mídia leiga no passado, que em Israel eles fizeram um coração bioimpresso em 3D. Depois, conversando com algumas pessoas que realmente entendem de bioimpressão, eu entendi que foi realmente um grande feito, mas não exatamente um coração. Ele tinha só alguns tipos de célula, ele não tinha função contrátil. Então, disso daqui para um coração efetivamente funcionante, a gente está bem longe. Mas eu participei de um evento de impressão 3D no passado, de um grupo que chama 3D Hills, e lá tinha pesquisadores que fazem bioimpressão no Brasil, e eu fiquei muito impressionado de ver que no Brasil tem muita gente fazendo, e a gente está bem avançado. Então, se quiserem pesquisar sobre isso, vão achar muita coisa interessante. E eu queria mostrar aqui um caso do Dr. Guilherme Gaiarsa, colega ortopedista também, que esse caso era um caso de infecção óssea. Então, vocês veem que esse paciente teve uma fratura prévia, ele está aqui com esses ferros, aquele fixador externo, e essa região aqui que está apontada pelas setas é o que a gente chama de espaçador. Isso aqui não é osso, é feito de cimento ortopédico com antibiótico, e a gente coloca no lugar para ajudar a controlar a infecção. Tradicionalmente, o paciente usa aqueles ilisarvos, aquelas gaiolas, e fazer uma coisa que a gente chama de transporte ósseo, para fechar essa falha, ou fazer uma fíbula vascularizada, como eu mostrei no caso da cirurgia plástica. Nesse caso, o que ele fez? Ele usou a impressão 3D para planejar esse defeito, então ele espelhou a tomografia do lado da perna sadia do paciente para essa perna e bolou o tamanho do que ele precisaria para preencher esse defeito. E daí tem uma empresa que faz esse enxerto aqui, que é um enxerto sintético, uma mistura de PLA se eu não me engano, com fosfato de cálcio. Isso aqui não é impresso em 3D, tá bom, gente? Isso aqui foi feito a partir daquele modelo que ele fez, mas a empresa, na verdade, já tem tecnologia para imprimir isso em 3D, só está dependendo de aprovação da Anvisa. Então, vocês veem aqui esse modelo, né, esse scaffold, que a gente chama, com enxerto do próprio paciente aqui nesses buraquinhos para ajudar a melhorar, e aqui uma placa, esse implante colocado, e aqui o osso do paciente. E vocês veem aqui já é um acompanhamento mais longo prazo, se não me engano, 6 meses, formando o osso no local. Então isso aqui, o paciente se salvou de ficar com uma gaiola, com o ilisarvo por um baita tempo. É isso que eu queria mostrar para vocês, gente. Eu sei que é muito rápido, tem muita coisa para ver aqui, mas o que eu queria deixar de mensagem final é que a impressão 3D é uma realidade já. Inclusive no Brasil tem muita coisa para fazer. E eu queria deixar um recado aqui para vocês acadêmicos para pensarem nesse mundo, entrarem nesse mundo. Então, como eu falei, vocês nem precisam ter uma impressora 3D, só com um computador que vocês têm, vocês podem baixar esses softwares gratuitos, pegar no hospital tomografias e começar a brincar com essa tecnologia 3D. E quando vocês quiserem uma impressora, a verdade é que o custo é mais baixo do que vocês imaginam. Então, às vezes, para um centro acadêmico, para um diretório científico comprar, é bem viável, tá bom? Muito obrigado a todos. Por último, eu queria aproveitar aqui para divulgar duas iniciativas que eu faço parte. Para quem gosta de ortopedia, tem um podcast Muito Além do Gesso, que a gente apresenta a cada 2 semanas. Então, se você se interessa por ortopedia, procura a gente lá onde você gosta de ouvir podcast, no Spotify, no Apple Podcast. E o HackMed,
que é uma iniciativa de inovação, de empreendedorismo, que a gente faz cursos, eventos. Eu tenho certeza que se você está aqui, você provavelmente também gosta de inovação e tecnologia e você vai se divertir seguindo a gente lá. Tá bom, gente? Muito obrigado. E eu encerrei aqui minha apresentação. Obrigada. Então, agora vamos às perguntas dos nossos espectadores. A primeira pergunta que a gente recebeu é: qual é o limite da impressão 3D hoje? Já é possível imprimir tecidos biológicos em larga escala? Tá. Então, assim, a bioimpressão, como eu comentei, acho que não é minha expertise principal, mas o que eu tenho acompanhado, assim, tem muita pesquisa sendo feita, então, inclusive existe umas coisas que chamam biotinta, então você pode imprimir direto em tecidos, mas em geral, pelo que eu tenho visto, ainda está em pesquisa, não tem grande escala, tá bom? Mas eu acho que com certeza vai ser o futuro e tem sido feita muita pesquisa nessa área. Outra pergunta que a gente recebeu é assim: você considera importante que um médico aprenda a usar a tecnologia de impressão 3D em todas as áreas, ou essa é uma tecnologia restrita a poucas especialidades? Eu acho que todas as áreas podem se beneficiar com certeza, mas é um fato que tem áreas que vão se beneficiar mais. Então, por exemplo, quem lida com osso, como a gente, ortopedista, cirurgião plástico, os dentistas usam muito impressão 3D, eu acho que é mais fácil. Tem muita coisa que você pode fazer em partes moles, vocês viram, por exemplo, aquela impressão 3D de rim, também é possível, é um pouco mais complexo o processo, mas você pode fazer. E assim, acho que na cirurgia vai ser mais, os usos são mais lógicos, assim, mais claros, mas com certeza um colega clínico que às vezes também está acompanhando um paciente com tumor, para ele entender o que está acontecendo, os radiologistas usam muito, né? Se pensar oftalmo, está muito ligado com tecnologia, todas essas áreas vão se beneficiar, com certeza. E por fim, a última pergunta aqui é: quão distante estamos da impressão de órgãos funcionais? Eu acho que a gente está distante ainda, sendo bem honesto. Como vocês viram, aquele coração, assim, ele já foi impresso, mas, assim, ele está muito longe de ser funcional, entendeu? Então, tem muitas coisas que a gente pensa, assim, que na teoria são fáceis, né? Mas não fácil, obviamente isso aqui não é fácil, mas, assim, parece que está próximo, a partir do momento que você tem essa tecnologia, mas para isso virar realmente verdade, daí para a gente tem que fazer teste em laboratório, depois tem que fazer teste em animais, depois tem que fazer teste em pequenas cortes de humano. Então, assim, essas previsões são sempre difíceis de fazer, né? A gente quebra a cara, muitas vezes, muitas pessoas muito boas já quebraram a cara em previsões de tecnologia. Mas eu ainda diria que, infelizmente, a gente está longe, mas rumando para lá. Excelente, doutor Leandro, muito obrigada. A gente retorna com você com mais perguntas em breve. E agora a gente continua o nosso bloco abordando o tema de cirurgia robótica com o Dr. Arnaldo Fasoli. Dr. Fasoli, uma honra ter você aqui conosco hoje. Agora passo a palavra para você e desejo a todos uma ótima aula. Perfeito, Renata. Super obrigado pela apresentação. Leandro, parabéns pela aula, achei fantástico. Eu sou fã aí de tecnologia e essas reconstruções que você mostrou aí do rim, eu tive algumas experiências, elas são muito, muito boas, realmente fica muito mais fácil, tanto para ensinar os residentes e os alunos, quanto para mostrar para os pacientes, tá? Então, eu vou compartilhar aqui minha tela, só para a gente começar aqui a aula. Vocês estão vendo direitinho, Renata? Sim, está perfeito. Então, eu queria iniciar agradecendo mais uma vez o convite. Para mim é uma honra muito grande poder falar ao nosso público inicial e aos seus acadêmicos da faculdade. Estou sabendo que tem bastante gente que não é da área, mas o meu objetivo com essa cirurgia, com essa aula, é trazer para vocês um pouquinho do dia a dia do cirurgião robótico, tá? Eu sei que lembro durante a faculdade, durante a residência, muitas vezes a gente acaba se perdendo um pouco em livros, aulas, e a gente às vezes até esquece um pouco qual que é o real objetivo de tudo aquilo que a gente está estudando, a gente fica um pouco perdido. E eu lembro que na faculdade o que me fascinava era quando eu entendia um pouco mais do dia a dia dos médicos e via como eles trabalhavam, com o que eles trabalhavam, e aquilo me lembrava bastante o porquê que eu decidi ser médico e o que eu queria fazer quando eu terminasse a faculdade. Então, o meu objetivo com essa aula é trazer um pouquinho para vocês do meu dia a dia. Eu sou suspeito para falar, eu gosto muito do que eu faço, e esse vídeo que vocês estão vendo é um vídeo institucional, a gente não tem problema nenhum de falar sobre isso.
a cirurgia robótica no Brasil e em grande parte do mundo. Quem controla o robô é a Intuitive, que é essa empresa que vocês vão ver, eu vou mencionar algumas vezes aí durante a aula. E esse é um vídeo institucional, a própria empresa do robô mostrou, então vocês estão vendo o cirurgião lá no console, ele está operando uma uva, o que mostra aí essa grande precisão cirúrgica que a gente tem com a cirurgia robótica. Tá? Como vocês podem ver, eu estou falando direto do centro cirúrgico. A gente acabou de fazer uma cirurgia robótica aqui no hospital, então eu estou na antessala e eu vou mostrar aqui um pouquinho, deixa eu só ver se a gente consegue mostrar. Então, só mostrando, o pessoal está tirando ali, o robô está lá no fundo, a gente está terminando esse procedimento, e a ideia era até mostrar um pouquinho para vocês, mas é difícil cirurgia ao vivo e a aula a gente conseguir conciliar os horários. Então, na cirurgia de hoje à tarde, eu me preveni e gravei um videozinho no final da cirurgia de hoje à tarde, que eu vou compartilhar agora com vocês, tá? Deixa eu ver se vai aqui. Perfeito. Boa noite, pessoal, tudo bem? Se vocês estão assistindo esse vídeo, boa noite, pessoal, tudo bem? Se vocês estão assistindo esse vídeo é porque eu não consegui gravar ao vivo por questões técnicas, então eu preferi deixar esse vídeo gravado de backup. Então, inicialmente, queria agradecer o convite aí do pessoal da MedTech, da Faculdade de Medicina da USP, pelo convite. E o objetivo é a gente falar um pouquinho sobre a cirurgia robótica na prática, tá? Então, a gente está aqui numa sala cirúrgica robótica de um hospital particular, aqui em São Paulo. Eu vou mostrar alguns detalhes para vocês. Esse aqui é o robô Da-Vinci Xi, ou XI, né? É um dos robôs mais modernos que tem, na verdade no Brasil é o mais moderno que a gente tem. E esse é o console do cirurgião. Então é daqui que a gente vai comandar o robô. Então vocês vão ver que eu tenho duas manoplas aqui por onde eu vou mexer as mãos. Tudo aqui que eu fizer aqui vai repercutir lá no carrinho do paciente. E aí tudo que acontece lá dentro eu consigo ver através dessa lente aqui em 3 dimensões. Então, se vocês forem ver, eu tenho aqui as pinças que abre e fecha, gira, vai para frente e para trás, e eu tenho também aqui os pedais que vão fazer esse controle. Então aqui, quando eu piso aqui, eu consigo movimentar a câmera, aqui eu consigo melhorar o posicionamento das minhas pinças. Esse pedal lateral é para eu trocar de braço, eu explico para vocês na aula. E aqui estão os pedais dos bisturis elétricos, corte, coagulação, tudo isso. E tudo que eu fizer aqui vai repercutir lá dentro. O que eu assisto aqui, o controle que eu tenho aqui, o pessoal de sala tem aqui nessa tela lateral também, que fica bem junto aqui do console. Então o pessoal já limpou aqui para a gente poder fazer essa filmagem. Esse aqui é o robô, o XI. Então vocês veem que ele tem 4 braços. Esses braços eles são articulados, então a gente consegue mexer. Isso aqui eu estou mexendo aqui, mas sem dúvida na hora que ele está acoplado no paciente, todo o controle é através ali do console. Então aqui a Adriana, nossa instrumentadora, vai mostrar. Esse aqui é o trocáter que eu já mostrei para vocês na aula. A gente acopla esse trocáter no braço do robô, né? A gente pode encaixar, tem um botãozinho do clutch aqui, né, Adri? Então esse trocáter pode encaixar, ele fica encaixado aqui, perfeito. E isso aqui, ó, pode soltar um pouquinho, Adri, só mostrar. Aqui é onde fica a pele do paciente, vai ficar nessa altura. Então toda a movimentação que o braço fizer, ele vai manter estático na região que tiver na pele do paciente, exatamente para não machucar o paciente, tá bom? Outra coisa importante aqui é a própria ótica, né? Então essa aqui, vocês estão vendo que tem uma ótica de 30 graus, a gente tem a ótica de 30 graus, ótica de 0 graus, e aqui está o carrinho do paciente, carrinho de controle, onde a gente tem um insuflador de gás, o bisturi elétrico e toda a central que vai transmitir os comandos lá do console até o braço do robô. A Adri já me deu um toque aqui que ela está mostrando a pinça laparoscópica, a pinça robótica. Ela encaixa aqui nesse trocáter e aí
a partir do momento que a gente encaixa aqui, perfeito. É porque ele não está encaixado lá, tá sem o plástico, por isso que ele não está indo certinho. Então ele é bastante sensível, você vê que ele não detecta, como a gente está sem o plástico estéreo aqui, ele não está deixando a gente usar, mas é basicamente isso aqui que eu queria mostrar para vocês, tá bom? Uma boa aula para vocês. Só o movimento aqui que a Adriana mostrando. Então é isso aqui que a gente faz. Tem todos esses movimentos. E a gente tem várias pinças, né? Essas aqui são as pinças do robô. A gente vai trocando conforme a necessidade de uso. Então a gente tem desde pinças de apreensão até pinças de corte. Então são várias pinças que a gente vai trocando ali no robô de acordo com a necessidade, tá bom? Seguimos na aula então. Muito bem. Espero que vocês tenham conseguido ver então o vídeo. Esse vídeo, como eu falei, eu fiz hoje à tarde, de uma cirurgia que a gente fez também à tarde. Agora a gente acabou de usar o outro modelo do robô, o modelo SI, que é o modelo anterior, mas também brilhante. Então, o que eu queria explicar é da onde saiu essa ideia de fazer cirurgia robótica, né? A cirurgia robótica, ela nada mais é do que uma das opções de cirurgia minimamente invasiva que a gente fala. E a cirurgia minimamente invasiva, seja ela robótica, que é a mais avançada hoje em dia que a gente tem, ou laparoscópica, ela veio realmente para combater, ou no caso combater, os problemas de uma cirurgia aberta. Então, eu peguei aqui um exemplo, uma linfadenectomia de retroperitônio, que é um paciente que tinha um tumor de testículo, um paciente jovem de 30 anos, e esse tumor de testículo disseminou e teve metástase. Isso aqui é um desenho, esquema pós-cirúrgico, tá? Então isso aqui eu desenhei com essa mesma canetinha, e cada bolinha dessa aqui era um tumor do testículo, uma metástase do tumor do testículo desse paciente. Então aqui são os rins, e a representação dos uretérios, dos vasos, e todos os tumores que a gente retirou desse paciente, tá? Uma coisa que eu quero deixar claro, essa cirurgia que a gente fez agora, recentemente, lá no ICESP, no final de outubro, e eu fiz uma cirurgia dessa quando eu estava no meu último ano de residência, no R5, e essa foi a incisão que a gente fez, tá? Essa é uma foto recente desse paciente, que eu fiz no R5, eu quero comparar com a incisão que a gente fez agora, tá? Então, é a mesma cirurgia, os mesmos tumores retirados, e essa incisão cruzando aqui o abdômen do paciente versus essas pequenas incisões que vão se tornar imperceptíveis. Aí está muito evidente uma das grandes vantagens da cirurgia robótica e laparoscópica, da cirurgia minimamente invasiva, a agressão aos tecidos e, consequentemente, o sangramento e a recuperação do paciente, ela é muito maior na cirurgia minimamente invasiva e cabe a nós, a tecnologia, tentar fazer com que a gente chegue a ter os mesmos resultados, até melhores resultados oncológicos, né, do câncer e funcionais, com muito menos agressão aos tecidos. Aqui é um outro exemplo de cirurgia minimamente invasiva da urologia, que são as cirurgias endoscópicas. Então, esse tecido que vocês estão vendo aí é a próstata, lá no fundo a gente está vendo a bexiga, e esse paciente estava com muita dificuldade de urinar, e aí, através também da técnica minimamente invasiva, a gente consegue, então, ressecar esse tecido prostático que estava obstruindo a saída da urina, criando aí uma abertura grande, um túnel que a gente consegue, através de pequenas cauterizações, abrir o canal e o paciente poder urinar. Essa também é uma técnica que a gente ainda utiliza, essa cirurgia foi ontem, e a gente tem a inovação dessa técnica também, que é a cirurgia minimamente invasiva a laser, nesse caso aqui é o Green Light, e a técnica é exatamente a mesma, através do canal da uretra, a gente conseguir vaporizar, então, o tecido da próstata. Vocês veem que é a mesma cirurgia, está na mesma localização, só que aqui, ao invés de ressecar os pedacinhos da próstata, a gente está com esse laser vaporizando. E o objetivo é abrir o canal para o paciente poder urinar de forma mais satisfatória, tá? Então, uma coisa que é muito importante da cirurgia minimamente invasiva, e fazendo uma comparação da laparoscopia com a robótica, é que a ergonomia, isso vocês devem ter ouvido falar, da cirurgia robótica é muito boa para o cirurgião. E eu sou partidário que, se o cirurgião está confortável, ele consegue fazer uma cirurgia muito melhor. Então é muito difícil, por exemplo, nessas cirurgias, aqui nessa cirurgia da direita, foi uma cirurgia que a gente fez lá no ICESP, nessa posição que eu estava, o meu braço, o punho aqui,
Eu fiquei 7 horas nessa posição. É uma posição muito desconfortável, porque o paciente vai super bem, mas para quem está operando, muitas vezes você fica extremamente desconfortável, cansativo, você não consegue fazer outra cirurgia depois. E aqui eu estou comparando essa posição que eu estava com a posição que eu estou na cirurgia robótica. Então é muito mais confortável, você consegue se concentrar muito mais no que você realmente tem que fazer e não ficar pensando em dor de corpo, tudo isso. Então a cirurgia robótica, na prática, ela traz para a gente essa grande vantagem da ergonomia. E como o Dr. Leandro mostrou, aqui a gente tem o planejamento cirúrgico, né? Então as reconstruções 3D fazem parte do nosso dia a dia na cirurgia robótica. Então aqui a gente tem tantas reconstruções que podem ser levadas para o centro cirúrgico na tela, né? Quanto eu consigo associar essa reconstrução em 3 dimensões na própria tela do robô que eu mostrei para vocês. Então eu consigo ver o tumor, eu consigo ver ali junto com a tela do robô, e isso em muitos hospitais, como nesse aqui dos Estados Unidos, onde eu fiz um estágio também, eles, para todas as cirurgias renais, eles fazem reconstrução 3D e mostram aí em realidade virtual para o cirurgião poder se planejar da melhor forma de fazer a cirurgia. Vocês veem que ali atrás também está o robô XY e a gente vai associando as tecnologias. Então, na hora da gente usar o robô, a gente tem várias estruturas, né, que são utilizadas. Então, aqui eu estou acoplando a câmera do robô que eu mostrei para vocês aos braços. Aqui embaixo desses panos azuis está o paciente e sempre tem um cirurgião que fica junto ali enquanto o outro está no console. Então, os componentes do sistema robótico, como eu mostrei no videozinho, são o console do cirurgião, que vai mandar os comandos para essa central, que é o Vision Cart, e daqui ele vai para o carrinho do paciente, que vai fazer os braços obedecerem os comandos do cirurgião, tá? Então, como eu falei, a Da Vinci, que é o robô que a gente utiliza no Brasil, nos Estados Unidos e na maior parte do mundo, são poucos os países que já estão com outras marcas, por exemplo, Índia e China, que estão com algumas outras marcas, mas basicamente no Brasil e nos Estados Unidos e em grande parte da Europa, é a Da Vinci que controla aí o robô, tá bom? Então essa aqui é uma sala cirúrgica, esse é um funcionário do hospital simulando aí como que o posicionamento, o robô vem ali de trás, a gente tem aqui o console do cirurgião e o carrinho de visão, tá? E essa aqui é a mesa cirúrgica, no caso, ó, você vê que essas pinças aqui, elas são diferentes das pinças que eu mostrei para vocês, então essas pinças aqui são do modelo SI, o modelo anterior do robô, mas que a gente usa bastante também. Tem as pinças de laparoscopia, as pinças de cirurgia aberta, tudo fica disponível. E aqui são os trocáteres, né? Então, esses trocáteres são os caninhos por onde passam as pinças, como eu mostrei para vocês no vídeo, e são os cortinhos que a gente fala. Cada cortinho que faz no paciente é de mais ou menos 8 milímetros, que é o diâmetro desse túnelzinho por onde vão passar as pinças para a gente poder fazer a cirurgia. Então, aqui é a visão do cirurgião. Isso é uma cirurgia que eu fiz com o Dr. Rafael Coelho. A gente faz bastante cirurgia juntos. Então, isso é uma prostatectomia radical. A gente está posicionado, então você vê que as pinças do cirurgião que está no console são essa aqui, que é a tesoura e é um Maryland, elas transmitem energia por aqueles pedais que eu mostrei para vocês. E aqui vem os outros trocáteres, né, que são os caninhos, por onde vai passar o aspirador e as outras pinças do assistente, tá? Então é mais ou menos essa visão que o cirurgião tem e aí que ele pode manipular. Para a gente aprender a fazer isso, tem muito treinamento. Felizmente, a tecnologia veio também para o treinamento. Então, isso aqui é uma sala de simulação. Então, isso aqui não é uma cirurgia de verdade. São gráficos muito bons dos simuladores, tanto da cirurgia robótica quanto da cirurgia laparoscópica, que trabalham em conjunto. Então, isso aqui é uma sala de simulação robótica e laparoscópica. Cada vez mais os hospitais têm investido nisso, as faculdades e as instituições de ensino têm investido mais no treinamento da equipe. Então, você vê que dá para fazer de uma forma bastante descontraída e um treinamento muito, muito, muito eficaz para poder aprender a se mexer com essa nova tecnologia, tá? Então, aqui é mais um passo da cirurgia. Eu gosto de fazer uma comparação. Aqui a gente está dissecando a vesícula seminal durante a prostatectomia radical. Eu gostaria de que vocês lembrassem daquele vídeo lá do começo, a gente soltando a casquinha da uva, né? Eu sempre comparo isso para os pacientes. Muitas vezes, para soltar os tecidos, é como descascar mesmo uma fruta. Você vê que a gente consegue separar muito bem o tecido que vai ficar, que é esse tecido da direita, desse tecido branco,
que precisa ser retirado na cirurgia, tá? Então, a gente consegue ter uma precisão muito grande de entender o que a gente vai cortar, o que a gente vai tirar. Então, basicamente, eu sempre falo para os pacientes, a gente tem que tirar o que precisa sair, a gente tem que deixar o que precisa ficar. Então, para isso, a precisão do robô, a visão que a gente tem nos movimentos, traz uma segurança muito grande de que a gente vai conseguir acertar exatamente os tecidos que precisam ser retirados ou não, tá? Então, isso aqui é a vesícula seminal, a gente vê exatamente onde a gente quer clipar, tem um pouquinho de secreção, você consegue aspirar, enxergar tudo direitinho, colocar um clipe, que é esse branquinho, que vai prender, fechar os vasos sanguíneos para não ter sangramento, tudo, e a gente poder continuar a cirurgia numa boa, tá? Então, isso aqui é mais um vídeo mostrando, então, a gente, como que o cirurgião fica, a movimentação das pinças no paciente em relação à movimentação do cirurgião no console, e basicamente é isso. Então, queria mais uma vez agradecer a oportunidade e estou aberto aí às perguntas. Muito obrigada pela aula, Dr. Fasoli, foi realmente excelente. Nós recebemos várias perguntas, mas eu vou, por causa do horário, selecionar 3. A primeira é, quais são as áreas cirúrgicas que mais utilizam a robótica hoje? Sem dúvida, a urologia é a área que mais utiliza a cirurgia robótica. A gente tem várias áreas que utilizam, como a cirurgia do aparelho digestivo e a ginecologia, a cirurgia do tórax, e cada vez mais as outras especialidades estão começando a ver as vantagens da cirurgia robótica pela precisão de movimentos e pela visão que a gente consegue ter, né? Sem dúvida, a urologia é a que mais utiliza, porque em cirurgias como essa da próstata que a gente está vendo, a próstata ela fica num lugar de muito difícil acesso. E uma vez que a gente tem uma visão boa, uma movimentação precisa, a gente minimiza os possíveis danos aos tecidos por uma estrutura de difícil acesso. Por essa forma também que o pessoal da cirurgia do tórax utiliza bastante a cirurgia robótica, eles tentam, através de pequenos orifícios, chegar ali no tecido que eles precisam atuar, e basicamente é isso. A cirurgia robótica ela vem para trazer essa precisão e a visão em lugares de difícil alcance. Deixa eu só fazer um comentário aqui antes. Eu queria falar que eu estou feliz que a gente trocou e eu dei aula primeiro do Fasoli, que vir depois dessa aqui com minhas impressões 3D, meu plastiquinho, ia ficar pequeno para mim. Eu preciso crescer um pouco para mostrar mais tecnologia aqui. Mas também só queria comentar que na ortopedia também está chegando um pouquinho de robótica. Mas na verdade é bem mais. A gente tem uma questão muito do posicionamento de parafusos, de implantes, que são super cruciais para a gente. Então, o robô ainda não faz o corte, a dissecção, como na urologia, como na cirurgia geral, mas ele ajuda muito no posicionamento dos implantes. Mas a gente tem uma limitação que algumas empresas estão prometendo trazer agora, no final do ano. Então, eu já vi sendo feito quando eu fiz visita nos Estados Unidos, mas não é uma realidade aqui para a gente. Mas parabéns pela aula, Fasoli, incrível. Obrigado pelo convite, pelos comentários. E é o que eu falei, para mim, eu fiquei fascinado, porque isso aqui é o meu dia a dia, né? Então, quando a gente vê o do outro, a gente acha muito legal. E eu fiquei fascinado com o que você mostrou da impressão 3D, porque realmente isso ajuda muito a gente no planejamento cirúrgico. E se tem uma coisa que a gente tem que fazer, é trazer a informação de uma forma que seja compreensível para os pacientes, para os alunos. E sem dúvida, essa questão da impressão dela facilita muito essa compreensão. Então, muitas vezes, para mim, eu estou acostumado a ver próstata, rim, tudo por dentro, então eu consigo ver a tomografia, entender e planejar minha cirurgia, mas para quem não está habituado, a gente mostrar imagens e vídeos e estruturas, né, que o paciente possa pegar, isso facilita demais na compreensão. E uma vez que o paciente ou os familiares tenham compreendido o que vai ser feito, o que está sendo proposto, tudo vai muito melhor, né? Foram 2 aulas excelentes, não tem nem o que comentar. Outra pergunta que a gente recebeu é se durante a residência nós aprendemos a realizar cirurgia robótica ou se é preciso uma especialização específica para isso. O que eu vou te responder foi como foi no meu caso. Hoje está diferente e o meu objetivo no ICESP, no Instituto do Câncer, é mudar ainda mais. E eu vou te explicar. Quando eu fiz a residência,
a gente estava começando a aprender a cirurgia laparoscópica, que é esse passo anterior aí da cirurgia robótica. A cirurgia laparoscópica era uma novidade, ela já acontece há muito tempo a cirurgia laparoscópica, robótica há menos tempo, mas na residência a gente ainda não aprendia tão bem quanto hoje. Então, o que eu posso te dizer é que na residência, pelo menos de urologia hoje, os nossos residentes lá do CESP, eles saem, tanto os residentes quanto os fellows que devem estar acompanhando a gente aí, eles saem muito bem treinados em laparoscopia e, infelizmente, a cirurgia robótica ainda não é uma realidade de treinamento para os residentes, por mais que a gente tenha um robô igual a esse que eu mostrei para vocês lá no CESP, ele já foi bastante utilizado e, neste momento, exatamente no momento que a gente está falando, ele não está sendo utilizado pela urologia por falta de recursos para as pinças são caras e a gente está buscando apoio, patrocínio para poder fazer essa cirurgia voltar a ser realizada, não só pela parte assistencial, para poder trazer para os pacientes os benefícios dessa cirurgia, quanto da parte de treinamento, a parte didática, para o treinamento dos residentes, dos nossos alunos. Os nossos residentes de cirurgia, eles têm um contato com cirurgia robótica atualmente, sim, mas através de parcerias com instituições privadas. E uma coisa que a gente faz, já que os nossos residentes, os nossos fellows e alunos que estejam interessados, como eles não têm tanto acesso dentro do HC ou dentro do sistema público de saúde, a gente acaba abrindo isso, muitas vezes nas próprias clínicas privadas, para acompanhá-lo em caso, ver uma outra cirurgia, óbvio, sempre com consentimento dos pacientes, mas é muito raro um paciente se opor a ter um aluno ou um residente assistindo a cirurgia para aprender como que funciona, porque isso, para mim, já é o dia a dia. Eu tenho certeza que para vocês que estão na faculdade, na residência, isso vai ser o dia a dia de vocês. Então, no meu caso, eu não tive na residência, tive que ir para fora, eu morei na Europa para fazer esse treinamento e depois, aqui no Brasil, eu consegui aperfeiçoar mais isso. Perfeito. E aproveitando isso que você falou da cirurgia laparoscópica, eu queria perguntar, eu pessoalmente, como é que você compara a cirurgia laparoscópica e a robótica na urologia? A comparação ela é muito simples, basicamente porque grande parte dos equipamentos são os mesmos, tá? Então, os trocáteres, que são aqueles canudinhos que eu mostrei para vocês, por onde passam as pinças, eles são muito parecidos. Alguns são os mesmos que a gente usa na robótica e na laparoscópica. E o objetivo dele nada mais é do que você ter uma passagem do meio externo, onde nossas mãos estão, para o meio interno, onde estão os órgãos que a gente quer operar. Então, o nosso objetivo do trocáter é fazer uma ferramenta que está aqui fora, que no caso não vai ser a minha mão, mas é uma ferramenta que vai representar a minha mão. Então, vocês estão vendo a minha mão aí nesse videozinho da direita, mostrando ali o que eu estou fazendo, e essa tesourinha ela está representando os movimentos que eu estou fazendo aqui fora. Isso acontece na laparoscopia também. A diferença é que a minha mão aqui, ela está desse lado aqui no console, ela está passando por um filtro, eu estou tendo uma magnificação da visão muito grande, a visão que eu tenho é muito melhor do que da cirurgia laparoscópica, uma visão estática em 3 dimensões, por mais que a gente até tenha, de vez em quando, disponibilidade de 3 dimensões na cirurgia laparoscópica, mas não é uma realidade hoje em dia. Lá na Europa, sim, mas aqui no Brasil, a laparoscopia não utiliza basicamente as 3 dimensões, mas a precisão de movimentos que eu tenho e a visão que eu tenho na cirurgia robótica é muito maior, e isso acaba facilitando a dissecção dos tecidos. Então, basicamente, se naquele videozinho da uva a gente estava conseguindo soltar perfeitamente a casca da uva, deixando a parte central ali da uva intacta, provavelmente com a laparoscopia ou a gente teria muito mais dificuldade de fazer aquilo, ou ia acabar tirando um pedacinho da uva, a casca não ia sair tão perfeita. Então, é esse nível de precisão e visão que trazem para a gente uma grande segurança de operar tumores altamente agressivos e que estão em regiões realmente difíceis de manipulação, de uma forma muito segura, cotidiana, que a gente faz com bastante facilidade hoje em dia. Perfeito.
E uma última pergunta é, a cirurgia robótica, ela é indicada para qualquer tipo de cirurgia ou existem contraindicações? Existem contraindicações, cada vez menos contraindicações. No começo, a gente acreditava que não dava para fazer cirurgia robótica se o paciente tivesse cirurgias abertas prévias. Então, se o paciente já tivesse feito uma cirurgia aberta ou alguns tipos de tumor, a gente considerava que não poderiam ser operados por via robótica, mas é aquela velha história, né? O impossível é só alguma coisa que ninguém ainda conseguiu fazer, e a partir do momento que alguém faz, o impossível se torna só difícil e depois ele acaba virando dia a dia. Então, essa cirurgia mesmo que a gente fez hoje aqui no hospital, o paciente está saindo da sala agora, o paciente tinha uma cirurgia enorme de intestino aberto de alguns anos atrás, e se a gente fosse conversar isso, sei lá, uns 5, 6 anos atrás, o pessoal falou, não, essa não dá para fazer por cirurgia robótica, a gente acabou de fazer, a cirurgia foi excelente, o paciente já está saindo super bem da sala. Então, existem sim algumas contraindicações, atualmente são só tumores extremamente, muito grandes mesmo, em que a gente não consiga passar os trocáteres, por exemplo, ou um paciente que não consiga suportar o pneumoperitônio que a gente fala, né? Então, nesse videozinho que vocês estão vendo aqui, vocês veem que é como se tivesse ar entre os tecidos. E tem realmente o gás carbônico que a gente coloca para conseguir enxergar os tecidos lá dentro do paciente. E alguns pacientes com problemas pulmonares muito graves ou problemas cardíacos, eles podem não tolerar o pneumoperitônio. Então, essa seria uma contraindicação à cirurgia, mas mesmo tumores agressivos e grandes e cirurgias prévias, cada vez mais a gente tem conseguido sim fazer por cirurgia robótica. Isso vai muito do material que a gente tem na mão, do material tecnológico e do material humano. Quanto mais experiência a gente tem, mais seguro a gente fica para fazer casos desafiadores. Muito obrigada, Dr. Fasoli. Aí agora uma última pergunta, tanto para você quanto para o Dr. Leandro, que retomando o que falaram no bloco de inteligência artificial, chega muito para a gente, que é como que nós, da graduação, podemos ter mais contato com essas tecnologias? Bom, então vou começar aqui. Vontade, Leandro. Eu acho que a Medtech é um bom começo, com certeza. Então, assim, acho que a nossa intenção aqui muito é aproximar os acadêmicos, não só da medicina, mas de outras áreas, dessas tecnologias. E eu acho que assim, a ideia aqui é a gente ter cursos de capacitação, então a gente vai ter, daí mais para os alunos que são mesmos da nossa faculdade, visitas aos cirurgiões, e eu acho que assim, iniciação científica é um bom jeito, entendeu? Então a verdade é que eu, o Fasoli, todo mundo, todos os colegas que estavam na mesa de inteligência artificial, Bruno, Marcelo, todo mundo, nós somos pesquisadores, a gente gosta de fazer pesquisa, mas a verdade é que a nossa vida é muito corrida, né? Vocês veem, o Fasoli está aí 10h20 da noite no hospital ainda, e então, assim, às vezes só falta tempo para a gente para escrever um artigo, para levantar os pacientes, então tudo isso que vocês podem fazer ajuda muito a gente e vocês vão aprender muito com certeza no processo. O que eu costumo falar, Renata, isso eu falo bastante para os fellows lá do CESP, eu falo assim, a minha vida é uma fogueira. Eu estou sempre correndo de um lado para o outro, tentando fazer as coisas. Se vocês quiserem entrar na fogueira comigo, vocês são muito bem-vindos, mas vocês vão se queimar um pouco. Então, se vocês tiverem gás para vir junto, a gente vai. E eu acho que, como meu avô era médico, e eu sempre ouvia muito, ele falava que durante os primeiros anos da carreira de médico dele, ele acompanhou durante muito tempo médicos experientes, e isso trouxe para ele a experiência para ele poder atuar sozinho. Eu acredito que durante algum tempo isso deixou de ser feito por diversos motivos, eu não conseguiria nem explicar exatamente por quê, mas, como você mesmo na hora que se apresentou, você falou, eu fiz um fellowship em Barcelona, e a gente tem os nossos fellows no CESP. Então, basicamente, as pessoas que fazem o fellow ou que têm uma especialização em algum outro lugar, elas estão querendo ver como faz. Então, os nossos fellows do CESP, eles já são médicos urologistas formados, que já poderiam estar no mercado de trabalho, mas que eles falam assim, não, peraí, eu quero aprender um pouquinho a mais. E isso, na hora que a gente opta por sair de casa, deixar família, amigos, para ir para um outro lugar, fazer um estudo diferente, uma coisa não, isso é valiosíssimo. Eu lembro lá em Barcelona, meu chefe lá, Antônio Alcaraz, em Barcelona,
Se alguém entortava o nariz, alguém de lá entortava o nariz para o pessoal, para o fellow, ou para alguém que estava vindo de fora, esse cara é de fora, não vou dar muita atenção para ele, ele ficava louco da vida e falava, vocês têm que valorizar essas pessoas que saem de casa, deixam família e amigos para vir aprender aqui com a gente e vão levar esse conhecimento para os países deles. Então, vocês têm que valorizar essas pessoas. E o que eu tento hoje em dia fazer aqui no Brasil é valorizar as pessoas que vão atrás de conhecimento, seja como o Leandro falou, através de pesquisa científica, através de acompanhar casos. A cirurgia que a gente estava aqui hoje, nós estávamos em 3 na equipe, mas tinham 2 urologistas, um de Salvador, um de Campos dos Goytacazes, que vieram assistir a nossa cirurgia. Então, assim, abrir, a gente tem que disseminar o conhecimento. Cada vez que a gente fica tentando segurar para a gente vê que isso não dá certo. E não só você não vai conseguir segurar, como uma pessoa vai dar um jeito de aprender, quem quiser aprender vai atrás, e muitas vezes ou não vai aprender tão bem quanto poderia, então não vai poder ajudar tanta gente, ou ela vai aprender alguma outra coisa diferente e vai acabar te ultrapassando. Então, acho que essa questão do conhecimento, ela tem que ser divulgada, ela tem que ser disseminada, e cada vez que vem uma pessoa diferente essa cirurgia minha, eu fico muito feliz que eles falam, pô, Fazoli, por que você não faz de tal forma? E às vezes a pessoa traz uma coisa que eu falei, nossa, eu não faço de tal forma porque eu nunca pensei nisso, realmente. E às vezes vem uma coisa que você fala, nossa, isso dá muito ganho, né? A gente vai somando isso. Então, a dica que eu tenho é, vai atrás, conversa, se exponha às situações, e isso, sem dúvida, vai te trazer muito conhecimento. Quanto mais experiência, melhor para você, para os seus pacientes, para as pessoas que você vai dar ao longo da vida. Bom, muito obrigada. Resposta maravilhosa de vocês dois. E com isso, a gente encerra o nosso 3º bloco e o nosso primeiro dia de evento. Muito obrigada novamente pela participação de vocês dois, Dr. Fazoli, Dr. Leandro, foi excelente. E agora eu gostaria de agradecer também a participação de todos os nossos convidados que fizeram esse evento ser possível e a atenção dos nossos espectadores. A gente espera que vocês tenham gostado e a gente espera todos vocês aqui amanhã, para o nosso 2º dia de evento, que contará com os blocos O Futuro da Relação Médico-Paciente, com o Dr. Abraham Verghese, de Stanford, Interfaces entre Tecnologia e Reabilitação, com a professora doutora Linamara Batistella, o mestre José Augusto Fernandes Lopes e a professora doutora Marta Imamura, e, por fim, o bloco Acadêmicos, com Larissa Alexandre, Cauê Gasparotto e Felipe Machado. Uma boa noite para todos e até amanhã. Tchau, boa noite. Boa noite a todos.